eu faria no Brasil se eu tivesse feito também a nacionalização aqui da era, o que a gente queria fazer no Brasil, quando a gente dizia, que não diz mais, o petróleo é nosso. Então, eu não posso criticar que eles achem que o gás é deles. Eles não esbulharam, pagaram, e vou lhe dizer, a própria Petrobras, que sempre teve uma visão muito empresarial, independentemente de outros defeitos, ela quis continuar na Bolívia, porque era lucrativo para ela, apesar de tudo. E no caso do Paraguai, houve um aumento do preço pela cessão de energia, que era absolutamente ridículo, e nós pagamos muito mais. E oferecemos também uma linha de transmissão, o Brasil, através do fundo ali do Mercosul, mas foi basicamente o Brasil que pagou, para uma linha de transmissão de alta potência para levar energia à Assunção. Porque é inconcebível que o país que era sócio da maior hidrelétrica do mundo, não sei se ainda é, mas era maior, porque Três Gargantas acho que é maior em tamanho, mas em produção de energia, pelo menos até pouco tempo, eu fui conselheiro de Itaipu, ainda era Itaipu, em produção de energia. A maior hidrelétrica do mundo, é inconcebível que a capital desse país, que fica a 200 quilômetros, pouco mais do que a distância daqui a Campinas, tivesse apagão, porque a energia não chegava lá. Então, eram pequenas concessões para manter a nossa região em paz também. Para o Brasil isso era importante, não só garantir o fornecimento de energia, evitar disputas, porque você, claro que se você chegar e botar o exército brasileiro para ocupar Itaipu, vai dominar, mas a custa de quê? A custa de sangue, de ressentimento, né, de uma situação difícil, a custa de uma situação difícil para os brasileiros que vivem no Paraguai, que são 200, depende de como é que conta, 200 ou 300 mil, ou 150, não sei exatamente, é muito discutível. Mas, enfim, idem na Bolívia, e não faltou nada para o Brasil, não faltou nada, e mantivemos relações pacíficas com esses dois países o tempo todo. Então, a resposta é essa. Com relação, eu não entendi bem a pergunta se a gente não tem uma política energética, eu não entendi bem, desculpe, eu não entendi bem, porque eu ouço mal, meu problema é esse, não é? Então, deixa eu falar com os outros, depois você repete aqui de perto. BRICS, né? Se nós não pensamos que BRICS, tudo que nós fizemos podia criar um problema com os Estados Unidos. Quando eu pensei em fazer o presidente Lula pensou em fazer a integração sul-americana da maneira que a gente fez, meu pai, que tinha 90 e poucos anos, morreu com 101, e dizia, vocês estão cutucando a onça com vara curta. E que estávamos, mas não havia outro jeito senão cutucar a onça, a não ser humilhação, né? Fizemos com o máximo de jeito e o mínimo de agressividade possível, né? E eu acho até que durante muito tempo isso foi aceito. Por exemplo, no encaminhamento da questão da Venezuela, o presidente Lula falou isso na entrevista, mas está num dos meus livros aí, o detalhamento de como é que isso aconteceu, eu vou dizer sem falsa modéstia. Você vai desculpar, vai dizer que eu sou, se sair vai dizer que eu sou megalômano, mas eu vou dizer, os Estados Unidos comeram pela mão do Brasil para resolver o problema da crise da Venezuela em 2002, 2003, 2002 ainda foi no governo do Fernando Henrique, mas continuou em 2003, 2004, que chegou à beira da guerra civil também. Não talvez na condição de penúria de hoje, mas também chegou, porque a classe média, a classe alta na Venezuela não quer saber, não precisa ser só na penúria, não. Ela não aceita uma maior distribuição da renda, não aceita que os mulatos, os mestiços das favelas partilhem da riqueza que gera a PDVSA, né, do petróleo. Então, e nós conseguimos, de alguma maneira, convencer o presidente Chaves, contra, inclusive, a opinião do Fidel Castro, quer dizer, que contra a opinião do Fidel Castro, a criar um grupo de amigos que incluía Estados Unidos, incluía Espanha e Portugal. Espanha tinha reconhecido o golpe militar, a tentativa de golpe militar de 2002, portanto, totalmente alinhada com a oposição, e Brasil, Chile e México eram os membros do grupo de amigos. E graças ao grupo de amigos foi possível realizar o que recomendava a própria Constituição venezuelana, que era o referendo revocatório, e a Venezuela fez, nós acompanhamos o referendo revocatório com supervisão internacional, até da OEA, que hoje em dia é impensável pelas atitudes absurdas de subserviência que a OEA também tem adotado. Então, é um retrocesso da OEA. Então, é isso. Agora, com o BRICS também. Agora, as coisas foram se somando, né? E tudo, talvez nós tenhamos subestimado, eu sempre costumo dizer que há um momento crítico. Se vocês lerem o meu artigo, não precisa ler, não é obrigado não, mas eu estou só falando, na Carta Capital dessa semana, tem também link na Carta Capital, que
até mudaram o meu título, mas enfim, que era um hacking para a Unasul. Esse artigo, ele começa falando de um mapa da América do Sul, da América Latina, que apareceu na capa do Economist, e a América de cabeça para baixo. E diz assim, a ascensão da América Latina não é mais o quintal de ninguém. Eu acho que quando isso entrou, digamos isso graficamente, nos cálculos estratégicos do Estado profundo norte-americano, passou a ser inaceitável. Levou tempo para eles agirem, né? Eu acho que a primeira ação foi branda, foi o Obama aceitar Cuba, quer dizer, foi uma tentativa de vencer pelo poder brando. Mas, com a mudança dos tempos, passou para o poder não brando, né? Poder bélico, como foi dito. Então, isso. Mercosul, eu acho que o Mercosul corre sério risco. Fala-se de várias hipóteses. Uma que é sempre ventilada a mídia brasileira oscila um pouco, porque se a Argentina está com política mais neoliberal, ela passa a concordar com a Argentina. Quando a Argentina passa a ter uma política mais desenvolvimentista, ela acha que a Argentina é que atrasa todos os nossos projetos. E vice-versa, para falar a verdade. Não é só a mídia brasileira, lá também acontece a mesma coisa. Eu acho o seguinte, que a mídia brasileira vinha já propondo há muito tempo sair de uma união aduaneira, que é uma integração mais profunda, que é da União Europeia, na realidade, e passar só para uma área de livre comércio. Eu acho que isso não atende aos objetivos de integração verdadeira e da criação de uma consciência nacional. Todos os processos de integração que avançaram, seja dentro de países, seja em nível europeu, por exemplo, se deram com base em união aduaneira. E como o objetivo da integração não é só comércio, mas é a paz, eu acho que a união aduaneira do Mercosul é absolutamente fundamental. Então, o resumo é esse. Quer dizer, foi um erro ou não a aceitar a Venezuela? Acho que não. Agora, foi difícil, exigiria condições que, na realidade, na realidade não ocorreram para que nós pudéssemos trabalhar mais tempo e com maior eficácia. Mas, de qualquer maneira, a união aduaneira entre os 4 países é uma realidade incompleta, mas é uma realidade, é o que nos permite, por exemplo, negociar como bloco com a União Europeia. O que desejam alguns é negociar separadamente. E você consegue uma vantagem aqui e outra vantagem ali, possivelmente, mas você perde no conjunto, porque você tem menos força de conjunto. Bem, essa é a resposta sobre o Mercosul. Energia, eu não entendi bem qual é a pergunta ainda. Eu acabei esquecendo de mencionar a parte fundamental, porque eu queria saber um pouco sobre a questão... eu compreendo a energia como ponto principal para o desenvolvimento de um país e para a projeção desse país. Então, pensando, por exemplo, no caso da Petrobras, como você tem um desmanche na Petrobras e você tem o pré-sal, eu queria compreender exatamente qual que é a perspectiva do Brasil em relação a isso, em relação à energia que a gente tinha, em relação a todas as riquezas que a gente tem dentro do país, que está sendo praticamente entregado. Então, é mais ou menos esse comentário que eu queria fazer e queria saber do senhor. Não, eu estou de pleno acordo com você, não tenho a menor dúvida. E eu acho que, digamos assim, foram essas ações na política externa, do BRICS, da América do Sul, países árabes, etc., ao mesmo tempo com a descoberta do pré-sal, que despertou, e o mapa, que desperta essa ideia de que os Estados Unidos não é... Claro que há o interesse das grandes corporações, não tem a menor dúvida, mas há também o interesse estratégico de dominar e deixar reservado isso para o quintal dos Estados Unidos. Porque quando a gente fala quintal, parece que foi uma expressão inventada aqui, junto com o complexo de vira-lata. Não, eles usam a expressão quintal normalmente em textos acadêmicos. Eles veem a América Latina e a América do Sul como parte do seu quintal. Né? É como se, eu não vou falar de outros países, mas como se a Rússia se referisse aos países da ex-União Soviética como seu quintal. Não estou dizendo que ela faz, não sei porque não conheço. Mas, quer dizer, em inglês é backyard, em espanhol é muito expressivo, é o seu pátio traseiro, né? É o seu pátio de trás. Né? Então, eles não podem perder o controle do pátio de trás, porque se houver um conflito aberto, por exemplo, com a China, ou com a Rússia, ou com qualquer outro país, eles querem saber que eles têm o controle dessa riqueza. Por isso também, eles recriaram a quarta frota. Né? Eles dizem que é virtual, mas ela pode ser colocada em ação a qualquer momento. Né? Então, eu acho que isso apenas reforça
o nosso desejo de fortalecer. E veja bem, a Unasul, se você for ver uma das coisas que a Unasul fez, inclusive o Conselho de Defesa Sul-Americano, foi o início de uma doutrina de defesa dos recursos naturais. E eu acho que isso seria inaceitável para os Estados Unidos. Os recursos naturais é como uma doutrina de Monroe, América para os americanos. Os recursos naturais são para os americanos, quaisquer que sejam. Temos que lutar muito por eles. Estou de pleno acordo. E não é só... O petróleo é óbvio, mas energia nuclear também. Agora, se falar na privatização... Se privatizar a produção de energia nuclear no Brasil, como é que você vai ter um submarino de propulsão nuclear, que os Estados Unidos são contra? Eles dizem abertamente, somos contra o programa de submarino de propulsão nuclear. Eu não sei como é que vão resolver isso aqui no Brasil, com o governo de total subordinação estratégica. Ah, bom. Tá bem, né? Bom, queria agradecer muitíssimo. Gostei muito de falar para você. Queria agradecer muitíssimo a sua vinda aqui. Acho que a gente também gostou muito de ouvir e de aprender. Tão sábias palavras e histórias tão interessantes. Convido todo mundo para a sessão de autógrafos. E muito obrigada de novo. Muito obrigada a todo mundo que veio. É isso. Chama o pessoal. Chama Visconde de Peru? Isso. Eu não sabia, senão eu teria feito uma referência no Visconde de Peru também. Então. Abertura do esporte. Tudo bem pra gente tirar uma foto antes de você ir pra lá? Pode tirar. Mas só essa, só de vocês aqui, porque senão não faz. Não, é só pra deixar o pessoal da gestão do centro acadêmico subir. Só o centro acadêmico. Isso. Mas, gente, Guilherme, não. Manda eles subirem aí. Cadê? Sobe aí, gente. Sobe aqui pra tirar uma foto. Tava comentando tão bem, não tava entendendo nada, né? Vamos lá, gente. Vamos Tirar lá? uma fotinho do CVC só. Cadê, pessoal? Muito bom, senhor. Também podemos ir pra lá e tirar. Você prefere tirar aqui, né? Vamos tirar aqui, acho que tá bom. Pode ser aqui. Então vamos lá. Sobe aí pra tirar foto. Arthur! Chama o Arthur ali, o Arte. Sobe aí. Tirar uma foto. Não posso fazer outro gesto porque senão eu vou comprometer o centro acadêmico aqui depois, porque a escola, a universidade sem Ô, partido. Bia, sobe aqui pra tirar foto. Sem partido. Não, o Varley já marcou que não vai ter. Não, mas eu falei fato. São minhas interpretações. Gente, eu vou indo pra lá, senão não vai ter. Ai, Quem não pode uma pessoa aqui tirar foto pra você? Não tem ninguém. dá um celular. Aqui, ó. Não, empresta a máquina pra ele tira lá. Máquina, não sei, eu sou o tio. A moça aqui do preto. Gente, junta aí, junta aí. Pega na frente da mesa, não sai. Espera chegar todo mundo, espera aí. Calma aí. Tem que ir pra frente. Opa, desculpa. Gente, calma lá. Olha lá, vocês, hein? Já foi, não. Vai, vai, vamos lá. Eu estou de acordo, mas se eu fizer isso e der problema para vocês... Não vai. Tá no nosso nome. Literalmente. Muito obrigada. Muito obrigado, viu? Deixa eu falar com aquela moça ali, porque ela é tão parecida. Fala uma coisa. Como é que você chama? Cláudia, eu tenho uma assistente minha, uma assessora minha, que é daqui, incrivelmente parecida com você. Eu pensei que você era a irmã dela. Eu disse a mesma coisa ou não? Tá vendo? Não é? É impressionantemente parecida com uma moça chamada Tainá Guimarães, que estudou aqui. Agora eu vou lá pra lá, depois lá fora. Ana, é seu? Opa.